Esse testemunho é muito impactante. Hoje, quando eu assisti ele, eu falei, eu vou compartilhar com o pessoal, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres, que às vezes pode estar na mesma situação que ela viveu, mas para honra e glória do Senhor, ela conseguiu se libertar e hoje ela dá o seu testemunho, porque ela desobedeceu a Deus. Embora Deus tivesse usado a vida da tia Célia, Deus tivesse usado tantas pessoas que disseram para mim, Jennifer, não entra nesse casamento. Deus me mostrou que ele não é nada disso que ele está te aparentando ser. Sabe por quê? O príncipe, ele vem como se fosse tudo perfeito. Vai te tratar como uma princesa, casa. Na lua de mel eu comecei a ver quem ele era. Não precisou de muitos dias não, na lua de mel eu comecei a ver quem ele era. Casei. Eu me lembro que a minha mãe chorou muito, muito entristecida, porque ela sabia que não era o que Deus tinha para minha vida. E uma das coisas que mais dói meu coração é saber que eu trouxe tristeza ao coração dos meus pais. Porque às vezes uma decisão errada vai custar caro na vida de outras pessoas que te amam tanto. E minha mãe não merecia esse sofrimento, mas ela aguentou ali. Fiquei 1 ano e meio vivendo um inferno, fugindo de casa com medo dele, trancava a porta com medo dele. Mas eu não quero ficar falando disso. Eu vivi um relacionamento abusivo, errado, agressivo, que não era o que Deus tinha para minha vida. O erro nem é dele, o erro foi meu de ter entrado onde não deveria entrar. A gente adora jogar culpa para o homem que é abusivo. É você que está num casamento, num relacionamento que não é para estar. Deus está te avisando, Deus está te mostrando e você está insistindo. E eu insisti e eu paguei o preço dos meus próprios erros, das minhas próprias escolhas. E se algo eu posso dizer, Laura está aqui, fez na minha o que ele pode fazer na sua. E eu carreguei esse título de divorciada e foi um dos piores títulos que alguém pode carregar. Muita coisa muda. As suas amigas casadas não conseguem te dar mais a mesma atenção. Você começa a andar sozinha. Você começa a passar finais de semana enfrentando lutas sozinha. E o pior de tudo é você ser rejeitada, ser tratada mal e julgada porque você tem o título de divorciada. É muito duro. Eu vivi isso aqui. E eu falei, Deus, tá tudo arruinado, a minha história acabou. Cadê as tuas promessas que o Senhor disse que ia restaurar a minha história? E é importante dizer que aos meus 18 anos, eu consegui liberar pela primeira vez e abrir pela primeira vez o abuso que eu tinha vivido na minha infância. E eu consegui me liberar disso. E nesse meu processo de reabilitação, eu entrei no casamento errado, querendo sair, querendo viver minha vida, e me divorciei. Mas quando meus sonhos estavam jogados no chão e eu disse, Deus, acabou tudo para mim, Deus disse, não acabou. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aquilo que eu vou fazer na sua história nada se compara com o que aconteceu. Eu pego seus erros e eu te perdoo. Eu jogo no mar do esquecimento e eu faço tudo novo na sua vida. Talvez você diga, Jennifer, eu já errei tanto, eu também. Mas Deus te perdoa, Deus te lava e Deus te esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. E eu tomei um posicionamento em Deus. Eu me lembro que eu comecei a orar na minha chamava as meninas para irem para minha casa. Comecei a orar, eu falei, Deus, eu não vou errar mais. E Deus usou o marido da tia Célia, o tio Jorge, confirmou e falou, Deus manda te dizer que você não vai errar mais, você vai errar se você quiser. E ninguém que se aproximava, eu conseguia sentir um sentimento. Como eu senti por esse homem lindo que está ali, ó. Esse é o amor da minha vida. E como eu sou grata a Deus por teu Elias. Ele é um homem que me encoraja. Ele é um homem que diz,
vai, conta seu testemunho, muitas mulheres precisam. Ele é um homem que me dá forças para estar aqui na frente de vocês. É um homem que me incentiva. É um homem que quando eu olho para ele eu me sinto amada como Jesus ama a igreja. E Deus restaurou a minha sorte. Deus me deu um homem que ama o Senhor mais do que a mim. E isso era o que eu mais queria, um homem que amasse a Deus mais do que a mim. E Deus mudou a minha sorte, Deus reconstruiu a minha história. Sabe por quê? Eu não fiquei pegando 1, 2, nunca. Eu fiquei na presença dEle. Eu fiquei no lugar certo. E Deus me trouxe, quando eu menos esperei, aquele que era o meu Boaz. Aquele que era o meu resgatador. Aquele que era o homem que Deus ia usar para me ensinar o que é ser feliz no casamento. Hoje eu vivo um casamento de verdade. Hoje eu sou feliz de verdade. Hoje Deus reconstruiu a minha história. E não importa se o povo diz e olha para você como divorciado com o título que carrega. Deus pega as suas ruínas e te faz de novo. E a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Quando criança eu fui abusada e fui tocada de um jeito que eu não deveria ser tocado. E aquilo gerou uma ferida no meu coração muito grande. Eu carreguei aquilo em silêncio por muitos anos. Fiquei no meu coração por muito tempo. E aos meus 7 anos, aos meus 10 anos, eu estava na igreja de Samaria que eu era. Eu estava brincando lá atrás e falaram assim: crianças, correm aqui para dentro que Deus está batizando com o Espírito Santo. Sabe aquele negócio de Assembleia de Deus, que eu sou nascida e criada na Assembleia? Eu lembro que eu entrei suando. Mas quando eu entrei, a presença de Deus naquela igreja era tão palpável, que eu criança, eu comecei a chorar. Eu comecei a falar em línguas. Eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo, mas eu chorava Minha mãe falava assim: minha filha, calma. Porque uma criança cheia de Deus, você já viu uma criança cheia de Deus? Ela não aguenta, ela fica assim, ó. E eu ficava chorando assim, gritando. Minha mãe: calma, minha filha. Eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida. E aos meus 10 anos, Deus me visitou e eu fui batizada com o Espírito Santo. E ali eu comecei a experimentar Deus de um jeito que eu não tinha conhecido. Por que Deus me batizou com o Espírito Santo aos 10 anos? Porque Ele sabia a ferida que eu carregava. Ele sabia que Ele precisava me pegar de jeito, porque senão aquela ferida ia gerar caminhos errados para o meu futuro. E eu me lembro que aos meus 10 anos, Deus começou a ministrar o meu coração sobre o perdão. Deus me fez perdoar aquela pessoa que tinha me magoado, que tinha me ferido, que tinha feito comigo o que eu não gostei e não era certo. Eu perdoei. Anos. Meu pai foi transferido para Natal, para o Rio Grande do Norte. E como eu louvo a Deus por eu ter ido para aquela terra. Como eu louvo a Deus por tudo que eu vivi em Natal. Meus dias foram marcados pela glória de Deus desde que eu cheguei naquele lugar. Eu me lembro que foram 3 dias de viagem do Rio para Natal e eu fui 3 dias chorando com raiva de ir para Natal. Mas quando você tem raiva de algo, calma, Deus vai estabelecer a vontade dEle. E eu fui, quando cheguei naquele lugar, odiei. E eu estava muito revoltada, muito rebelde aos meus 12 anos. Comecei a fazer tudo errado na escola, brigava com o menino, porque algo dentro de mim gritava para o socorro, que eu ainda não tinha conseguido falar para ninguém. E eu me lembro que meu pai me colocou de castigo. E foi o melhor castigo da minha vida. Eu me lembro que eu entrei no meu quarto e estava com tanta raiva de Deus. Eu falei: Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não quer nada comigo. Eu te odeio, Deus. Pode sumir da minha vida, pode sumir da minha história. E eu falei as piores palavras que alguém pode falar para Deus. Eu falei naquele dia. Mas quem tenta ferir a Deus não pode feri-lo. É a gente que se fere, porque a gente precisa dele. E quanto mais eu falava aquilo, mais aquilo doía no meu coração. E eu estava sentada no cantinho do meu quarto, com os joelhos assim, com raiva.
E eu senti, gente, eu sou nascida e criada numa igreja que não falava de abraço, que Deus abraça. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Era aquelas músicas da Cassiane, 500 graus de fogo puro, santo e poder. Ninguém falava que Deus abraçava não naquela época. Eu senti no meu quarto alguém me abraçar, como eu nunca senti na vida. Eu levantei minha cabeça, eu vi uma luz. Eu achei que fosse minha mãe que tivesse entrado no quarto. E daquele abraço, aquele abraço, eu só chorava e dizia: eu não mereço. Eu acabei de dizer que eu te odeio e o Senhor está aqui me abraçando. E Deus falou assim para mim: Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Ame a minha palavra. Você não está entendendo como amar a palavra dele foi o meu socorro. A palavra dele me corrigiu. A palavra dele me ensinou como entrar e como sair. A palavra dele me amadureceu. A palavra dele me curou. A palavra dele me alinhou ao coração dele. E quando eu vivi aquela experiência com Deus no meu quarto, eu me lembro que eu cheguei num ensaio, não era um culto, não era nada demais. Eu me lembro que eu sentei, coloquei a Bíblia aqui e só fechei os olhos. E começou a colocar a música lá. E eu não baguncei, não conversei. Só fechei os olhos, mas eu estava tão apaixonada por Ele. Eu queria tanto Deus. E eu comecei a chorar no ensaio. Deus começou a me usar no ensaio, a glória de Deus veio, vidas foram batizadas com o Espírito Santo, jovens tiveram visões aquele dia. Eu me lembro que o ensaio quase que não acabava, porque a presença dele veio, porque Deus precisa apenas de uma pessoa incendiada para incendiar todo o lugar. Deus precisa apenas de uma brasa acesa para incendiar. Deus conta com você. Ela começou a chorar, tomada pela presença de Deus, porque eu tinha sim relacionamento com Ele, mas isso não me impediu de errar. Que testemunho tremendo, né, meu povo? Então, graça e paz. Mais tarde eu estarei aqui com vocês novamente, fazendo a oração da noite. Se você puder, deixe aqui o seu like para que este vídeo seja recomendado para mais pessoas. E compartilhe nos grupos da família, porque às vezes tem pessoas que estão passando pelo mesmo que ela. Amém? Graça e paz. Até mais tarde.